Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. 9 capitais mantêm a vacinação contra a Covid durante o feriado. Em outras, é preciso correr contra o tempo. Mônica, aqui no Rio de Janeiro, mais de 160 mil idosos ainda não apareceram para tomar a dose de reforço. Daqui a pouco os detalhes aqui no Brasil TV. O Paraguai decide o destino de 6 brasileiros suspeitos de envolvimento na chacina na fronteira. Oi, Mônica, isso mesmo, o governo do Paraguai anunciou que deve expulsar os 6 brasileiros. Já eu passo por aqui para contar direitinho essa história. Eu volto contigo aí. Você vai ver as celebrações de Nossa Senhora Aparecida direto do Santuário Nacional e o aniversário de um dos maiores símbolos do Brasil. Hoje é terça-feira, 12 de outubro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a decisão do governo do Paraguai de expulsar os 6 brasileiros suspeitos de envolvimento na chacina em Pedro Juan Cabaleiro. O Martim Andrada tem os detalhes direto de Ponta Porã. Oi, Mônica, tudo bem? Olha, os brasileiros devem ser expulsos do Paraguai nos próximos dias. Eles devem ser entregues à Polícia Federal do Brasil na fronteira. Há mais de 3 anos que o governo do país vizinho tem adotado essa medida porque ela é mais rápida e menos burocrática que a extradição. Os 6 brasileiros foram presos ontem na zona rural de Pedro Juan Cabaleiro, cidade vizinha a Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Uma 7ª pessoa também foi presa, mas não teve a identidade revelada. A chacina aqui na região de fronteira foi na madrugada de sábado. 4 pessoas estavam saindo de uma festa quando foram abordadas pelos pistoleiros. 4 pessoas foram então executadas, entre elas 2 estudantes brasileiras, uma de Mato Grosso e outra de Mato Grosso do Sul, além da filha de um governador do departamento de Amambai, que é o estado paraguaio vizinho a gente aqui em Mato Grosso do Sul. Eu volto com você. Na cidade catarinense de Itajaí, uma jovem de 18 anos morreu depois de ser assediada e atropelada por um homem. A Patrícia Silveira está acompanhando as investigações desse caso. Oi, Mônica. A justiça entendeu que houve homicídio qualificado por motivo torpe ou fútil no caso desse atropelamento. O homem agora pode ficar preso por até 30 anos. A prisão preventiva dele foi decretada ontem à tarde e o crime foi no domingo à noite. A vítima é Vanessa Machovski, de 18 anos. Ela foi atropelada enquanto estava na rua conversando com o namorado. O suspeito, um homem de 35 anos, passou dirigindo uma caminhonete e mexeu com a jovem, usando palavras vulgares. O namorado dela foi tirar satisfação, os dois discutiram e o homem foi embora. Mas voltou logo depois e atropelou Vanessa. Ela ficou prensada entre a caminhonete e o caminhão do namorado. Chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. O suspeito foi detido logo depois pela Polícia Militar. Segundo a PM, ele estava com sinais de embriaguez. Foi levado para a delegacia como prisão em flagrante por homicídio e por dirigir embriagado. Na delegacia, o homem alegou que não atropelou a mulher de propósito. Ele é casado e tem 6 filhos. Já a vítima, a Vanessa, trabalhava como babá. O corpo dela foi enterrado hoje de manhã aqui em Itajaí, onde o crime aconteceu. Mônica, é contigo. História absurda, né? E a polícia prendeu uma quadrilha que aplicava o golpe do seguro-desemprego em cidades do interior de São Paulo. Quem tem as informações é o Ayrton Salles Júnior. De acordo com a Polícia Civil, o grupo contratava funcionários para trabalharem numa loja de roupa em cidades do interior de São Paulo, especificamente aqui na região de Itapetininga. Essas pessoas recebiam a seguinte: sacavam o valor de aproximadamente R$ 1.100 e com esse dinheiro em mãos faziam a divisão. A pessoa que era usada como laranja, que teria passado os dados, teria sido contratada e depois demitida, ficava com aproximadamente R$ 400 e as outras pessoas dividiam os outros R$ 700 restantes. 3 dessas pessoas que faziam parte dessa quadrilha foram detidas nas cidades de Itapetininga e Tatuí. A polícia agora quer saber se mais pessoas estão envolvidas nesse golpe do seguro-desemprego e essas pessoas vão seguir presas temporariamente nos próximos dias aqui em presídios do interior de São Paulo. Ayrton Salles Júnior para o Brasil TV. Um idoso ficou perdido por 4 dias na mata, no interior do Acre. O Gledson Albano conta o final dessa história. Olá,
Mônica, os bombeiros resgataram o senhor Francisco Saraiva, de 60 anos, que estava perdido na mata desde a última quinta-feira, dia 7 de outubro, após sair para caçar na zona rural do município de Rodrigues Alves. Ele não retornou e os bombeiros foram acionados só no sábado, porque os moradores da comunidade não conseguiram encontrá-lo. Após uma caminhada de 25 quilômetros na floresta, o caçador foi encontrado. O idoso apresentava sinais de desidratação, ferimentos nos pés e dificuldades para se locomover. Aos bombeiros, seu Francisco disse que se alimentou apenas com o fígado de um jabuti que encontrou na mata, local onde dormiu por 4 dias. 9 capitais não interromperam a vacinação contra a Covid durante esse feriado. O Recife é uma delas, de onde fala a Meire Lanúncio. Oi, Mônica. A vacinação hoje aqui no Recife seguiu normalmente nos 26 pontos espalhados pela cidade, incluindo os drive-thrus. Este aqui é um dos pontos. Ele fica num centro de tecnologia no bairro do Recife, é muito procurado pelos jovens, mas foi bem tranquilo o dia todo, porque é feriado. Muita gente curtindo o sol aqui de Pernambuco, mas ninguém pode esquecer, claro, o compromisso com a saúde. Mais de 100 pessoas vieram se vacinar. A vacinação normalmente até às 6h30 da noite. Aqui na capital pernambucana estão sendo vacinadas todas as pessoas a partir de 12 anos de idade. Nesses adolescentes só pode ser aplicada a Pfizer, mas nos postos tem também Coronavac, AstraZeneca e Janssen. Para se vacinar no Recife é preciso fazer um cadastro pela internet e agendar. Esse cadastro também lembra a data para tomar a segunda dose ou a dose de reforço. Lembrando que essa dose de reforço está sendo aplicada em profissionais de saúde, pessoas a partir dos 60 anos e os imunossuprimidos, que são aqueles que têm baixa imunidade. Mônica. Mas a vacinação teve longas filas hoje em Teresina. O Francisco Lima explica por quê. Olá, Mônica. Olha, a vacinação nessa terça-feira aqui em Teresina foi de muita confusão e filas longas. Alguns idosos de 80 anos ou mais reclamaram que chegaram a passar até mais de 1 hora na fila esperando para poder tomar a dose de reforço. A confusão foi maior porque muitos desses idosos esperavam poder se vacinar na modalidade drive-thru, ou seja, sem sair do carro. Mas a Fundação Municipal de Saúde de Teresina não ofertou esse tipo de vacinação. Por isso, quem foi de carro teve que descer e entrar na fila, o que também causou aglomeração. Além disso, foram registradas filas enormes também em vários pontos de vacinação de primeira e segunda dose. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, o problema ocorreu em razão de uma queda no sistema do Ministério da Saúde, que não estava registrando as pessoas vacinadas. Por isso, todo o cadastro de quem se vacinou foi feito à mão para só depois passar para o sistema. O Ministério da Saúde não informou quando o problema da lentidão no sistema vai ser resolvido. Mônica. E a vacinação também não parou em Maceió. A Isabelle Monteiro mostra pra gente. Oi, Mônica. Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, o fluxo está tranquilo, o pessoal não está demorando muito na fila. O público que pode tomar a primeira dose, adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades, pessoas de 18 anos ou mais que ainda não tomaram essa primeira dose, ainda podem procurar um dos pontos de vacinação aqui em Maceió. Em relação aos horários de funcionamento dos pontos de vacinação, os drives e os shoppings Maceió e Pátio estão funcionando hoje até as 9 horas da noite. Volto com você, Mônica. Tá certo. E Boa Vista foi a única capital do norte a manter a vacinação. A Adriana Galvão acompanhou. Olá, Mônica, exatamente. Em Boa Vista, 5 pontos fixos mantiveram a vacinação nesse feriado de 12 de outubro. Aqui na capital, a cobertura vacinal da primeira dose está em 68% da população acima dos 12 anos. Já em relação à segunda dose, a dose única, estamos com 33,69% de imunizados. De acordo com o vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde, a capital de Roraima tem 96.833 casos confirmados de Covid e 1.530 mortes pela doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, que chegou a ultrapassar 90%, hoje é de 27%. Lembrando que em Roraima, só aqui em Boa Vista tem leitos de UTI, sendo 49 leitos no total, todos no Hospital Geral de Roraima. Mônica, volto com você.
Porto Alegre diminuiu o número de postos de vacinação por causa do feriado. O Josmar Leite esteve num deles mais cedo. Olá, Mônica. Porto Alegre manteve a vacinação nesse feriado de 12 de outubro. Não com os tradicionais 50 pontos disponíveis, foi um esquema reduzido, 2 unidades de saúde abertas até às 5 horas da tarde, mas para todas as faixas etárias. Tanto a primeira dose a partir dos 12 anos, quem precisava da segunda dose e até a dose de reforço. Foram vários vacinadores trabalhando, então as filas fluíram rapidamente sem gerar grande espera. Nesta quarta-feira, o governo do estado vai distribuir 236 mil doses da Pfizer, parte que já estavam armazenadas e outras que chegaram na segunda-feira do Ministério da Saúde. E a orientação é que os municípios utilizem essas novas doses para garantir a aplicação da segunda dose. E também alguns municípios que estavam com a primeira dose em atraso vão receber novos lotes da Coronavac. Volto contigo, Mônica Teixeira. Obrigada. E no Rio, mais de 100 mil idosos ainda não tomaram a dose de reforço. O André Coelho conta que a vacinação vai ser retomada amanhã. Oi, Mônica. Olá, amigos do Brasil TV. Aqui na capital fluminense, mais de 160 mil idosos ainda não foram aos postos para tomar sua dose de reforço contra a Covid-19. Hoje, por causa do feriado, a vacinação foi suspensa aqui no Rio de Janeiro, mas vai ser retomada amanhã, vacinando todas as pessoas acima de 12 anos de idade que ainda não tomaram a primeira dose e também aplicando a dose de reforço em idosos acima de 70 anos de idade. A aplicação da segunda dose também vai seguir normalmente. Nas últimas 24 horas, o estado confirmou mais 650 casos da doença e mais 13 mortes. A taxa atual de ocupação de leitos de UTI para Covid é de 44%. Desde o início da pandemia, o Rio de Janeiro já registrou mais de 1.300.000 casos da doença, 67 mil vidas foram perdidas para o novo coronavírus. Volto com você, Mônica. A seguir, você vai ver as celebrações de Nossa Senhora Aparecida direto do Santuário Nacional e o aniversário de um dos maiores símbolos do Brasil. O Brasil TV está de volta com os estragos da chuva na região metropolitana de Vitória. E a Defesa Civil emitiu um alerta, como conta o Roger Santana. Olá, Mônica. O Espírito Santo continua em alerta. Em Vila Velha, na Grande Vitória, ruas e avenidas ficaram inundadas. Repare agora nessa imagem que um entregador caiu de moto num buraco coberto pela água. Valões transbordaram e a água suja invadiu casas. Em Cariacica, também na Grande Vitória, uma pedra com 2 toneladas rolou e atingiu o quintal de uma casa. Ninguém se machucou. A Defesa Civil permanece em alerta porque há previsão de mais chuva e há risco de alagamentos e deslizamentos de encostas em vários municípios do Espírito Santo. Mônica, eu volto com você. No Amapá, a salinização no Rio Amazonas está prejudicando o abastecimento de comunidades ribeirinhas. O Edson Castro explica. Olá, Mônica. A salinização é um fenômeno natural que acontece principalmente no segundo semestre do ano, no nosso chamado verão amazônico, mas que tem se agravado nos últimos anos. Especialistas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá acreditam que essa aceleração do fenômeno ocorre em função do desmatamento e assoreamento de um dos braços do rio Amazonas, o rio Araguari. Era nesse rio que tinha a pororoca e que sumiu após a ação do homem. O que se sabe é que sem chuvas nesse período, o rio perde a força e o mar avança. Enquanto isso, os ribeirinhos sofrem cada vez mais com a salinização. As famílias mais vulneráveis relatam sede e fome, porque não conseguem tratar a água e não dá para preparar alimentos. Mônica, eu volto com você. O feriado está quase acabando e os hotéis de Fortaleza comemoram a volta dos turistas. O Alessandro Torres tem os dados do setor. Oi, Mônica, muita gente procurou Fortaleza para passar esse fim de semana prolongado. E quem veio buscou as barracas da Praia do Futuro. Elas estão mantendo protocolos contra a Covid-19, como, por exemplo, limitar o atendimento até 50% da capacidade e também
estabelecer um limite de até 8 pessoas por mesa. Segundo a Associação dos Empresários aqui da Praia do Futuro, são esperadas 250 mil pessoas desde sexta-feira até hoje. Isso é o dobro de um fim de semana normal durante a pandemia. Quem veio encontrou muito sol, água morna, calor e em todo o Ceará, no litoral, os hotéis estão com 90% da capacidade. Aqui em Fortaleza, com 70% de ocupação. Mônica. A Agência Nacional de Transportes Terrestres está de olho no transporte clandestino de passageiros durante esse feriado. O Fábio Melo mostra a fiscalização. Oi, Mônica. Segundo o balanço parcial dessa operação, 60 veículos que serviam para o transporte clandestino de passageiros já foram apreendidos pela NTT em todo o Brasil, sendo que 12 deles só aqui no Triângulo Mineiro. A fiscalização teve início na última sexta-feira, dia 8, e já realocou 846 passageiros que estavam nos veículos irregulares e foram destinados para empresas legalizadas. Por lei, os custos dessas passagens devem ser pagos pelos infratores. A Operação Centauro vai até o próximo dia 16 e ocorre em 27 pontos considerados estratégicos no Brasil. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal, polícias militares, a Receita Federal. A pandemia ainda não terminou. Mônica. E tem alerta para quem vai pegar a estrada. O Honório Jacometo acompanhou a volta para casa na BR-060, que liga Goiânia a Brasília. Oi, Mônica. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para os motoristas que vão pegar a estrada agora, no final desse feriado. É preciso dirigir com atenção, porque há a previsão de pancadas de chuva para várias partes do país. E a gente sabe, dirigir com asfalto molhado é muito mais arriscado. Em todo o país, os agentes da Polícia Rodoviária Federal estão parando os motoristas para conversar, para orientar e também para fiscalizar, para que a viagem de todo mundo que esteja nas rodovias seja uma viagem segura e tranquila. E esse trabalho já surtiu resultados positivos. Segundo um balanço parcial da PRF, em todo o país, despencou o número de acidentes graves. Mônica Teixeira, com você. Atenção e prudência sempre, né, antes de pegar a estrada. E para comemorar o Dia das Crianças, o Zoológico de Manaus não cobrou entrada. A Carla Mello mostra o resultado para a gente. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, ofereceu 3 dias de entrada gratuita para os visitantes. A expectativa era que o local recebesse apenas 2.000 pessoas, mas de acordo com o Exército, esse número só no dia 12 chegou a quase 10.000 e a formação de uma extensa fila foi inevitável. A entrada, claro, foi coordenada pelo Exército. Vale ressaltar que devido à pandemia, o espaço funciona com apenas 50% da capacidade. O zoológico do SIGS, ele tem espécies como onça, jiboias e primatas aqui da floresta amazônica. Carla Mello, para o Brasil TV. E no Rio de Janeiro, o Bioparque, o antigo zoológico, também abriu no Dia das Crianças e a Natália Castro foi lá conferir. Oi, Mônica. A chuva finalmente deu uma trégua aqui no Rio e as crianças conseguiram curtir o dia delas assim, ao ar livre. Aqui no Bioparque, a gente encontrou muitas famílias que aproveitaram o feriado para fazer um passeio diferente no meio da natureza. A gente viu famílias também que fizeram até camiseta personalizada para esse dia especial. O importante nessa data de Dia das Crianças é que, além do presente, é que essas famílias estejam presentes na vida desses pequenos. É isso. E hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A Laurene Santos acompanhou as celebrações no Santuário Nacional, no interior de São Paulo. Oi, Mônica, muito movimento hoje aqui no Santuário de Aparecida, que é dedicado à padroeira do Brasil. Muitos romeiros vêm chegando desde cedo, durante o período da manhã. Houve fila para a celebração das 9 horas, que foi a missa solene. Durante essa celebração, o Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo aqui de Aparecida, ele falou de temas relacionados a questões sociais e também políticas. Além disso, o movimento se estendeu por todo o dia, vem se estendendo desde
desde o período da manhã. Um dos pontos mais movimentados é a visita à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem que é a original, a que foi encontrada pelos pescadores em 1717. Então as pessoas vêm, fazem as suas manifestações de fé e têm que seguir alguns protocolos. No caso das missas, por exemplo, no santuário, o número de fiéis que podem acompanhar presencialmente foi reduzido para 2.500 pessoas. Um número bem menor dos 35 mil fiéis que poderiam acompanhar, que podiam em outras datas antes da pandemia. A última missa hoje está prevista para 7 horas da noite. É com você, Mônica Teixeira. Em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, também teve homenagens à Nossa Senhora Aparecida. A Marta Ortega conta pra gente. São exatos 330 anos de peregrinação e as romarias que começaram lá no século XVII aqui em Bom Jesus da Lapa têm origem com esse cara aqui que a gente vai mostrar, o Francisco de Mendonça Mar, um peregrino que andou pelo sertão carregando as imagens do Bom Jesus e também de Nossa Senhora da Soledade. No caminho, ele encontrou esse morro de 93 metros de altura. Ele morou em uma das grutas dentro desse morro e fazia o bem para os mais necessitados. A fama dele cresceu e a cidade de Bom Jesus foi se formando aqui em volta desse morro, iniciando então as romarias e transformando Bom Jesus da Lapa num dos maiores pontos de peregrinação do país. Hoje as homenagens foram a Nossa Senhora Aparecida, os sinos tocaram bem cedinho. Milhares de pessoas participaram aqui na esplanada da Santa Missa, fora da gruta. 1.000 pessoas puderam participar desse evento, estavam devidamente credenciadas por conta da pandemia e também outras 4.000 pessoas acompanharam a celebração do lado de fora da esplanada. Em Boracéia, no centro-oeste paulista, a procissão foi pelas águas do rio Tietê. E a Thaís Andrioli mostra agora pra gente. Oi, Mônica. Esse é o 4º ano que acontece a procissão às margens do rio Tietê, aqui em Boracéia, no centro-oeste paulista. No ano passado, o evento foi cancelado por causa da pandemia, mas neste ano, por causa da queda no número de casos, internações e mortes por Covid-19, a procissão foi retomada. Os fiéis se concentraram às 9 horas da manhã às margens do rio Tietê, em Boracéia. Em seguida, foram para uma balsa que atravessou o rio e nessa balsa também foi levada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. No meio do trajeto foi realizada a bênção às águas e também às embarcações que acompanharam essa procissão. No final, o padre celebrou uma missa às margens do rio Tietê com todos os fiéis, centenas de fiéis que participaram da procissão e depois todos seguiram em carreata até a paróquia no centro da cidade. Mônica, é com você. Também teve programação especial de missas em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Flávia Ayer foi até lá. Oi, Mônica. Uma das celebrações mais famosas na região metropolitana de Belo Horizonte acontecia numa praça aqui em Contagem. Pelo 2º ano consecutivo, ela precisou ser cancelada por causa da pandemia. E as celebrações foram transferidas para cá, o Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, que reúne fiéis de todas as cidades do entorno de Contagem. E uma das 7 maravilhas do mundo está completando 90 anos hoje. E a Marina Araújo correu para bem pertinho do aniversariante, o Cristo Redentor. Mônica, hoje é realmente um dia para comemorar 90 anos do Cristo Redentor. Já choveu um pouquinho, fez vento, frio, aí o céu se abriu um pouquinho, as nuvens se dissiparam e essa imagem linda. A gente aos pés do Cristo Redentor, todo mundo querendo registrar. São 38 metros de altura, uma estrutura de concreto armado, revestida de pedra-sabão. Gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tem gente chamando o Cristo Redentor de Christ the Redeemer, Cristo el Redentor, Cristo Redentore. São várias línguas, todo mundo aqui para prestigiar o Cristo Redentor e essa paisagem. Olha que paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro. A gente vai encontrar um espacinho aqui para mostrar. Lá ao fundo a gente vê
Pão de Açúcar, ver Niterói, quer dizer, o tempo que estava nublado deu uma treguinha e a gente consegue ver esse visual incrível do Rio de Janeiro, com esse que é um grande símbolo do Rio, do país e também uma das 7 maravilhas do mundo. É um dia de celebração. Mônica, é com você. É isso, viva o nosso Cristo Redentor, né? O Brasil TV fica por aqui. O Jornal Nacional hoje começa mais cedo, às 8h30, às 8 em ponto da noite. Uma ótima noite para você, aproveita o finzinho do seu feriado.